E aí, pessoal, beleza? Fábio da Mood aqui novamente. E vamos lá, um assunto hoje que a gente já tem bastante material, já fiz bastante material sobre isso, né? Mas sempre tem dúvidas, né? E tem umas dúvidas novas agora, né? Relacionando, porque assim, eu sempre falei desse tema. Vamos fazer mistério, não? Hoje nós vamos falar sobre o som ambiente, tá? Eu falei bastante coisa já em outros vídeos aí sobre o som ambiente, montagem de home theater, mas é um pouco do que a gente vai falar hoje, tá? Mas hoje nós vamos fazer uma abordagem diferente, tá? O que eu tenho já no canal, aí no nosso perfil, falando a respeito disso, trata mais sobre questão técnica, né? Eu mostrei alguma coisa de equipamento, mostrei alguma coisa de recurso, né? Falei até um pouco de quando usar uma coisa ou outra, né? Dei algumas dicas assim, mas hoje eu vou fazer uma abordagem um pouco mais, ao mesmo tempo um pouco mais ampla, mas uma abordagem também bem nichada para um determinado tipo de amigos, clientes, né, do pessoal que procura a gente aí com algumas dúvidas. Foi até dúvida de um cliente na semana passada, a gente estava batendo papo sobre um projeto. Então vamos falar sobre a parte de sonorização ambiente ou home theater, qual que seria a melhor opção, de acordo com a arquitetura, de acordo com o projeto da casa, tá bom? Então isso é legal, isso eu acho que eu não falei muito. Falei assim, talvez dentro de um vídeo ou outro, né? Mas nada muito específico. E também não vou ser muito específico hoje, tá? Agora aqui também não vou esmiuçar bastante, senão o vídeo fica muito longo. Às vezes uma pessoa que está querendo só aquela dica rápida ali e fica um vídeo longo putz, onde que eu vou achar, né? A hora que o cara fala tal coisa. Então vou tentar também não ser muito superficial, mas também não me alongar demais. E se você tiver alguma dúvida, pô, Fábio, faltou falar sobre tal coisa, olha, eu ainda não esclareci a minha dúvida e tal, deixa no comentário aqui, ou chama a gente no direct aí, ou chama no WhatsApp, tá? Tem os contatos todos aí no nosso perfil, beleza? Bom, mas vamos lá, a dúvida da semana passada do cliente, que é uma dúvida também que o pessoal já mandou também pra gente no chat, é o seguinte. Eu tenho um ambiente, então vamos falar sobre sonorização home theater ou sonorização ambiente relacionado ao projeto de arquitetura, tá? Então o cara fala assim, Fábio, eu tenho um ambiente, a minha sala de TV, ela tá integrada com o meu living, tá? E o meu living já tá integrado ali com a minha parte do gourmet, né? São projetos bem legais, né? Integrados, assim, né? Ambientes que deixam muito amplo, facilita a circulação. Para quem tem criança, como eu, né? Você sabe, até por isso que eu parei de fazer vídeo durante um bom tempo. Para quem tem criança pequena é ótimo o ambiente integrado, ótimo, porque você consegue deixar a criança livre, ela não fica ali só no teu pé ali, né? Você consegue ter um pouco de desembaraço ali, conversar, receber os amigos, a família, e você tá vendo o que está acontecendo lá, né? Então é muito bacana, eu gosto bastante desse tipo de solução arquitetônica, tá? Eu acho que isso é um conceito bem legal. Só que na hora de você sonorizar um ambiente desse, acontecem muitas dúvidas, né? Então a pessoa fala assim, pô, eu queria fazer uma sala de TV legal, eu quero ter um som de sala de TV bacana, né? Então quero montar um home theater, mas pô, a minha sala de TV ela não é dedicada. Ela tem a sala de TV, ela já entra pro living, meu living já vai pro gourmet, eu tenho tudo isso solto. Posso fazer um home theater? Vamos contratar um home theater? Cara, sim e não, tá? Poder fazer, lógico, você pode, tem nada que te impeça. Nós vamos ter algum problema quanto à imersão, tá? A esse som ser imersivo. A proposta de um home theater é ser um som imersivo, é ter um som espacial, é você sentir na cena. Por isso que nós temos, aqui não tá dando para ver aqui pelo ângulo da câmera, mas vocês já conhecem aqui. Então a gente tem, né, o espacial, né? Você tem, pelo conceito básico aí, geralmente 5 canais e mais um subwoofer que vai separar cada frequência, vai te dar direita, esquerda, front, surrounds aqui, direita e esquerda também. E isso vai te criar uma espacialidade, né? Vai te dar uma imersão no som e isso fica legal muito para filme, né? Para música geralmente mesmo os sistemas de home theater vão tocar em estéreo para você poder reproduzir direita e esquerda em todas as caixas, né? Tanto nas frontais quanto nas traseiras, né? Para dar um equilíbrio, dispersar melhor o som e tal. Então, e o cara fala, pô, e aí como é que vai ser, né? Se o ambiente está todo aberto, eu vou conseguir ter essa imersão? Não, não vai, tá? Não vai, a não ser que a gente faça um tratamento acústico, a não ser que a gente combine alguns elementos, e muitas vezes não é essa a ideia.
às vezes você já tem um ambiente integrado e você não vai começar a encher ele de coisas para, né, tentar criar um palco sonoro contido ali, né? Não é essa a proposta, senão você já teria feito um fechamento ali na tua sala. Então, nesse caso, a gente vai buscar entender qual que é a necessidade. O que você quer com o seu som? Você quer realmente um som de cinema? Não vai ter jeito, vamos precisar com uma sala dedicada. Fábio, não precisa necessariamente de som de cinema. Na verdade, olha, eu nem saco essa diferença toda. Para mim não faz diferença. Eu quero sim um som de qualidade. Eu quero sim ter às vezes um volume legal, né? E quero sim ter uma experiência, né? Audiovisual na minha sala, mais legal do que só o som da TV ou só uma soundbar ali, né? Então, legal, cara, bacana, podemos fazer e vamos unir isso com o teu som ambiente, tá? Por quê? A sonorização ambiente tem por princípio básico células de som, por isso a sonorização ambiente. A gente vai tratar o que você quer sonorizar. Isso. Vamos construir esse ambiente. Dentro desse ambiente a gente vai ter zonas, mas é um ambiente, pode ser 20 cômodos, 20 áreas. Zonas, as separações, tá? A coisa toda que vai ser sonorizada é o ambiente, tá? Então vamos trabalhar o teu ambiente e vamos entender como é que funciona a dinâmica aqui. Pô, a dinâmica nesse ambiente, ela funciona assim, dessa maneira e tal. Então, nós vamos precisar colocar células de áudio para que esse som seja espalhado de maneira uniforme, de maneira homogênea para todo esse espaço, para que não aconteça aquele efeito muito comum de quando a gente às vezes compra uma caixinha super potente e tal, e a gente faz um churrasquinho, liga lá a caixinha, para sonorizar o ambiente todo que nós temos, toda a nossa área, a gente precisa dar uma aumentada no volume, e se aumenta o volume, isso aí espanta quem está perto da caixa, né? Porque fica uma massa sonora muito desagradável, um som muito alto, não dá para conversar, começa a ficar desconfortável, mas se você abaixar, você não atinge o ambiente todo. Então, você está faltando o quê? Você tá faltando você espalhar um pouco mais isso, está faltando você ter uma dispersão uniforme, tá? É isso que a sonorização ambiente vai fazer. Então, nós vamos mapear o ambiente. Para cada situação, nós vamos ter um tipo de caixa, quantidade de caixa, de acordo com a reflexão, com a absorção, com a dinâmica, se tem muita gente, se não tem muita gente, se é área aberta, se é área fechada, materiais que tem nessa área, enfim, vamos fazer isso tudo, vamos, né, distribuir esse som aí para que ele possa funcionar de maneira satisfatória, tá? E de maneira também correta, né? Vamos preencher essa área com um som que precisa para criar um ambiente legal no que você está buscando. Então, no caso dessa experiência da sala, o que nós vamos fazer? Nós vamos concentrar um palco sonoro nessa sala, mas dificilmente nós vamos conseguir fazer essa experiência da imersão do 5.1 quando você, igual uma sala dedicada, tá? Mas nós vamos sim melhorar. Vamos colocar um sub ali para ter um impacto de som, vamos colocar as caixinhas de teto, as caixinhas de frontais, independente, cada situação vai levar um tipo de estudo, tá? Mas assim, isso nós já vamos trazer para o resto do seu ambiente, tá? Vamos sonorizar todo esse ambiente aqui, de modo que quando você estiver fazendo uma dinâmica, uma festa, uma reunião e tal, eu consiga com esse mesmo som trazer conforto e preencher e dar vida a toda essa área, tá? Então, esse vai ser o estudo. Não vou estar preocupado em se a frequência está certa, se o helicóptero direita e esquerda, isso aí dificilmente a gente vai conseguir manter com qualidade, tá? Então, dito isso, você tem que ver se é isso que você busca. Não, pô, legal, eu vou ter um som bacana vindo da minha TV, vai ter um som legal vindo da sua TV, tá? Para você assistir um filme, vai ser super legal. O que eu perco? Esse detalhamento, se tá aqui, se tá muito lá atrás, isso aí dificilmente você vai conseguir, mas você vai ter um som de impacto. Putz, Fábio, é o que eu busco. E na hora que eu não estiver assistindo TV, que eu estiver recebendo a família, que eu estiver aqui com os amigos e tal, eu vou conseguir usar esse investimento, porque é um investimento hoje se fazer um som, né? Em qualquer outro equipamento, quando você busca qualidade, você tem que estar disposto a um investimento, né? Lógico que você tem diversas camadas isso aí, né? Tem gente que vai investir isso, tem gente que vai investir mais, vai depender do tanto que isso for usual para você, né?
mas tem um investimento dependente do quanto foi investido. Fábio, eu investi nisso, tá, legal, eu só vou assistir um filme aqui com a minha família? Não, você vai receber amigos, ou mesmo quando você tiver um momento de família, mas se estiver ali cozinhando, as crianças brincando na sala, um outro familiar sentado ali no sofá do livre, você vai sonorizar isso aí utilizando o mesmo equipamento, tá? Então você não precisa fazer 2 investimentos. Então nós vamos garantir que o seu ambiente esteja perfeitamente sonorizado, vamos garantir que você tenha uma experiência legal na hora de assistir teu filme, tua série, seja lá o que você quer assistir, tá? E aí você vai ter sim um projeto adequado, você vai ter um investimento único, tá? E você vai conseguir usar um som de qualidade e um som satisfatório numa casa com ambientes integrados, tá? Fábio, mas beleza, respondi a minha dúvida, então quer dizer que eu posso sim ter um som de qualidade na minha TV, numa sala de ambiente? Posso. E se eu quiser levar esse som lá para fora, vamos conseguir fazer? Vamos conseguir fazer também, mas lá fora tem um problema. Lá fora tem vizinhos, tem hora que eu vou querer ficar até um pouco mais tarde com minha turma aqui, mas eu não quero incomodar ninguém, né? Não quero ser notificado pelo condomínio, não quero criar uma situação ruim com o meu vizinho e tal e tudo mais. Cancelamento de zona, tá? Então a zona lá fora, ela vai ter um ajuste específico para ela, de liga, desliga, terminou, passou do horário, você desliga lá fora, fecha a porta e fica aqui dentro, ou mesmo, se às vezes acontece uma situação de você estar com o pessoal lá fora mais animado e um pessoal aqui dentro mais conversando, mais tranquilo, quando você tem essa separação de zonas, você vai e deixa lá fora um pouco mais alto o som e você diminui um pouco aqui dentro, tá? Tudo isso você vai conseguir fazer com o mesmo equipamento que você vai usar para assistir a televisão. Basta saber dimensionar corretamente, saber qual que é a dinâmica que você busca, quais são os momentos que você vai ter, tá? O que seriam esses momentos? Reunião com amigos, reunião com família, momento família de TV, som ambiente da casa, quando tiver só o pessoal da casa mesmo, para fazer uma comida, brincar com as crianças, um somzinho ambiente. Então assim, você precisa ter exatamente isso, tá, na tua cabeça. Não que você precise vir decorado. Quando você, por exemplo, busca uma empresa, igual quando os clientes chegam aqui com a gente vai fazer essa anamnese, a gente vai buscar essas informações, vai colher essas informações dentro de você, tá? Mas o importante é que você tenha um momento de abstração e consiga imaginar quais serão os usos que você vai dar para esse som. Sabendo isso, junto com um bom profissional, uma empresa que tem, né, uma visão legal, você vai conseguir sonorizar a tua casa sem precisar gastar com um dobro de equipamentos e sem colocar na tua casa recurso que na verdade você não vai conseguir usar. Porque hoje você montar um home theater é bem diferente de você montar um som ambiente. E se você monta um home theater e você não tem a experiência espacial, você não tem a imersão, cara, desculpa, mas o seu investimento não valeu a pena, tá bom? Beleza, fico por aqui. Sei que eu não sanei todas as dúvidas aí, mas espero ter contribuído com alguma coisa. E se ficou alguma coisa no ar, ou se você tem alguma coisa mais específica, uma coisa mais pessoal sua, quer trocar uma ideia, quer tirar uma dúvida, quer que a gente passe na obra lá para ver como é que tá, dá um toque na gente aí, chama no WhatsApp, chama no direct, manda mensagem, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazendo o possível para atender essas necessidades aí, beleza? Então galera, fico por aqui, se você gostou, vai acompanhando a gente aí, curte, e se for mudar a sua casa, mude com a Mude, evolução, tecnologia. Valeu!